Quando eu tenho uma quebra de expectativa muito grande na minha vida, ou quando eu levo um não muito grande da vida, eu basicamente tenho comportamentos onde tudo em mim faz perder o meu propósito. Na verdade, faz me perder o propósito de vida. Para mim, as coisas não fazem mais sentido e eu tenho comportamentos de uma autossabotagem muito grande que eu percebo agora que me levam por um buraco, me fazem enxergar, me fazem parar e pensar: puta merda, não deu certo. E agora? Nada mais faz sentido. Só para vocês terem uma ideia, o meu primeiro não foi em relação a quando eu estava no meu intercâmbio em Coimbra e ali faz uns 2, 3, quase 3 anos nessa questão, e eu tive uma decepção amorosa muito grande. Foi, eu acho que minha primeira decepção amorosa muito forte, assim, sabe? Muito forte mesmo. Assim, eu já tinha tido antes relacionamentos antes, mas ali eu tava diante de um contexto muito vulnerável, onde eu conheci a pessoa logo no na minha primeira semana de intercâmbio, ou num país onde eu não conhecia nada nem ninguém, então foi criado um laço emocional e um apego emocional muito forte com aquela pessoa. E depois, quando a quebra da decepção amorosa veio ali, foi, eu acho que um momento muito marcante na minha vida, porque, assim, até a recuperação, assim, depois desse momento, chegou a quase completar aí um ano, mesmo assim, quando depois eu tava ainda aqui no Brasil, sabe? Mas sempre com essa mesma questão, perca de propósito, porque parece que nada mais fazia sentido. E eu sei que é muito fácil encaixar essa narrativa num contexto romântico, né? Um romântico afetivo que a gente fala, mas agora, especificamente, eu tô num contexto onde tá tendo uma quebra de expectativa profissional e acadêmica, em que basicamente eu tava com planos é, gigantes, gigantescos mesmo, assim, sabe? E que eu já tava me preparando para isso desde quando. Antes de voltar do intercâmbio, sabe? Então, tecnicamente, já fazem 1 ano e meio desse meu processo. E talvez eu tenha percebido agora que, por causa de algumas negativas que eu tomei, que esse ano talvez não seja o ano que eu vou ir, sabe? Na verdade, sabe, bem mais pra não do que pra sim. E os planos eram que eu fosse daqui um mês eu deveria estar embarcando, sabe? E por conta de todas as situações, talvez não seja o momento certo, sabe? Eu poderia ir, sabe? Sem bolsa de estudo, eu poderia, mas assim, é muito. Eu acho que é muito irresponsabilidade financeira fazer uma coisa dessa, sendo que eu poderia realmente esperar mais um ano e me capitalizar para eu realmente tomar essa decisão, sabe? Mas é muito frustrante tá passando por essa negativa e me botar barreiras nesse momento em que a Sabrina, né, com certeza, tipo, a minha Sabrina na minha cabeça diz assim: não, eu vou de qualquer jeito, eu vou fazer acontecer, não, eu vou fazer dar certo, vou arranjar dinheiro do cu pra pagar essa porra, entendeu? Que é basicamente um mestrado, sabe? Um programa de mestrado na Europa que eu quero muito fazer. Eu passei numa das melhores universidades para cursar mestrado em design. E acontece que eu não ganhei bolsa, sabe? Por diversas questões, assim. Na verdade, eu fiquei na lista de espera de uma. E basicamente, quando você fica numa lista de espera, é, é uma incerteza, sabe? É uma incerteza, porque é muito pra não do que pra sim, sabe? É uma questão que você não pode contar com isso, principalmente nessa altura do campeonato, onde eu já deveria estar correndo atrás de visto e tudo, e é mais um dinheiro, sabe? Depois de todo o dinheiro já investido, sabe? Porque toda a parte da documentação, até eu chegar aqui, sem brincadeira, galera, eu acho que foi uns 4 mil reais só de documentação, sabe? Documentação, tradução, apostilamento, caralho, é 4. Quantidade de esforço que você bota numa aplicação dessa, sabe? E, enfim, e daí agora eu me vejo numa situação em que eu dizia pra mim mesma: eu não vou tentar mais um ano, eu não vou tentar mais um ano, porque é muito desgastante, porque, sabe, é um sonho frustrado, sabe, um ano de sonho frustrado. Só que tem uma questão que, inclusive, a minha psicóloga brigou um pouco comigo nessa questão, porque basicamente eu acho que eu enxergo que nesse um ano que eu passei só vivendo por esse momento, sabe? Vivendo pelo mestrado, vivendo por ir embora. E muitas vezes eu deixei de viver a minha própria vida aqui no Brasil. Eu acho que desde, na verdade, quando eu acho que é muito mais esse ano, assim, porque ano passado eu aproveitei bastante, foi uma questão que eu tinha formatura, tudo, então eu fiz bastante viagem, mas especificamente 2026, eu tô desde janeiro só vivendo por isso. Eu parei de fazer exercício físico, eu parei de, sabe, ter outros planos, assim, sabe, de ter
hobbies, de ter coisinhas, sabe? Quando eu tinha 21 anos, eu corri uma meia maratona, com 5 meses. E também tem essa questão que eu acho que desde esse meu primeiro não que eu tomei, que foi muito forte, parece que eu criei uma casca, mas não uma casca dura. Também uma casca dura, assim, sabe? Tipo, mas não de ser fria, mas uma casca de estar vivendo com medo. Ou estar com medo e deixar de viver, no caso, sabe? Parece que antes do intercâmbio, eu era muito porra louca. Eu era, não porra louca necessariamente, sabe? Mas assim, cara, eu não tinha medo, eu ia fazendo as coisas. Teve muito essa questão de esporte, assim, na minha vida, que, tipo, foi uma guinada muito absurda. Eu adorava fazer, sabe? Tipo, gente, era um momento mais auge do meu dia. Tipo, meu Deus, tomara que chegue logo o horário pra eu ir pra academia. Tipo, meu Deus do céu, não, hoje eu vou pra academia mais cedo. Ai, não, hoje eu vou fazer 2 treinos, vou fazer corrida e academia. Mas foi uma questão que basicamente me fez parar de viver, sabe? Para, tipo, e viver. Tô vivendo com medo, assim, sabe? Basicamente tá sendo uma sobrevivência, né? Do que realmente tomar as rédeas e viver. Porque eu tava o tempo todo só esperando por isso, sabe? Como se ir pra Itália fosse resolver a minha vida, sabe? Tipo, resolver tudo. Não, porque, tipo, quando eu chegar na Itália, eu vou voltar a fazer exercício. Quando eu chegar na Itália, eu vou voltar a estudar, né? Tipo, pra minha área. Quando eu chegar na Itália, eu vou estudar italiano. Quando chegar na Itália, sabe? É sempre o. Quando eu chegar na Itália. E talvez a Itália não chegue. Talvez não agora, sabe? Porque, realmente, eu não acho que é uma coisa que eu vou desistir tão cedo. Não vai ser por causa disso que eu vou desistir, não. Mas talvez seja o momento de levar esse baque como uma lição para que nesse ano em diante, agora, em vez de eu só viver por esse momento, eu viver a minha vida. Fazer as coisas que eu quero fazer as aulas que eu quero fazer, visitar os amigos que eu quero visitar, fazer as viagens que eu quero fazer. Claro que essas decisões, às vezes, existem decisões financeiras, sabe? Que você não pode, enfim, fazer tudo que você quer, né? Porque existem objetivos. Mas, sabe, voltar a fazer exercício, voltar a cuidar de mim mesma, voltar a fazer coisinhas que eu gosto, voltar a ler, sabe? Porque realmente parece que tá sendo um dia depois do outro. E eu tô surtando. Sei lá, cada 2 semanas eu surto, dou um choro, sei lá o quê. Então, também, né? Não tô fazendo porra nenhuma. De como que eu não vou surtar, sabe? E, enfim, eu acho que esse vídeo é mais um recado pra lembrar vocês de viver. Viver. Porque nós não somos os nossos planos. Nós não somos o nosso trabalho, nós não somos o nosso salário, nós não somos nossas notas, nós não somos nossa família, nós somos nós. E às vezes as coisas não vão como a gente planeja. Muitas das vezes não vão. Esse é um vídeo mais pra mim, tá, galera? Eu tô tentando falar pra mim mesma. Tipo, Sabrina, por favor, acorda. Para de pensar que o mundo acabou. O mundo não acabou, tá? Pelo amor de Deus. Vai dar tudo certo. As coisas vão andar, entendeu? E se eu puder deixar de recomendação aqui pra vocês chorarem junto comigo, escutem Viena. Escutem Viena. Do Billy Joel, eu acho que é. Ou Joel Billy. Enfim, essa letra é, tipo, puramente o suco desse vídeo, tá bom? Então, vão lá, escutem Viena no Spotify. Eu não tô fazendo propaganda pro Spotify, pode ser por YouTube mesmo, tá? Mas escutem, chorem e se toquem que a gente precisa viver e que tá tudo bem. Mais um ano, mais 2 anos, mais 6, tá tudo bem. Viena espera pela gente, entendeu? Não literalmente, tá? Eu acho que eu não preciso explicar isso. Mas enfim, vocês entenderam. É isso, gente. Um beijo.